galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biologia do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos, seu professor de biologia. Vamos aqui, vamos responder algumas questões sobre morfologia das angiospermas. Vamos comentar algumas questões. Quero que vocês fiquem ligados, porque realmente, botânica tem um monte de nome assim, um pouco desconhecido. Para você pode ser um pouco complicado, mas se você estiver sempre estudando, praticando, esses nomes eles vão ficando familiarizado na sua mente, aí vai ficando cada vez mais natural, certo? Essa primeira questão diz assim, as angiospermas apresentam uma grande variedade de frutos, que podem ser classificados de diversas maneiras, como em frutos simples, múltiplos e agregados. Esses frutos estão bem adaptados à sua forma de dispersão, mas e os frutos carnosos, por exemplo, eles estão bem adaptados a que fator? Então, nós temos vários tipos de frutos, pessoal. Existem frutos carnosos, que são esses realmente que tem ali uma polpa onde você pode comer, né, se deliciar e tudo mais. Esses frutos carnosos, que tem essa polpa, eles atraem bastante animais, né, para se alimentar deles. Mas existem outros frutos que são chamados de frutos deiscentes, são aqueles frutos que quando eles ficam secos, eles vão se abrir e as sementes que estavam no interior deles acabam se espalhando. Olha, o termo dispersão tem a ver com o espalhamento das sementes, certo? E aí, o que ele está colocando aqui? Ele está explicando o seguinte, no caso, esses frutos estão bem adaptados à sua forma de dispersão. Mas e os frutos carnosos, por exemplo, eles estão bem adaptados a que tipo de fator? Qual é o fator que o fruto carnoso ele é mais adaptado? Qual tipo de dispersão que o fruto carnoso ele é mais adaptado? Será que ele é mais adaptado para hidrocoria, ou seja, dispersão das sementes por meio da água? Será que o fruto carnoso ele é mais adaptado à anemocoria? O que é anemocoria? É a dispersão da semente por meio do vento. A letra C, a zoocoria. O termo zoo quer dizer animal, né? Ou seja, a dispersão da semente por meio de animais. Ou o fruto carnoso, ela vai ser facilitada pela autocoria. Vamos pensar o seguinte, fruto carnoso tem uma polpa que ela atrai animais para comer esse fruto. Quando esse animal come um fruto delicioso, que tem bastante polpa, geralmente ele não come a semente, né? Ou se ele comer a semente, essa semente ela vai passar no seu sistema digestório e quando ele for defecar, a semente ela vai ser espalhada de alguma maneira e ela vai germinar. Então, toda vez que você tiver o espalhamento da semente, a dispersão da semente sendo efetuada por animais, você tem a zoocoria. Então, o fruto carnoso, ele é muito adaptado justamente para o quê? Para a zoocoria, certo? Que é a dispersão da semente por meio de animais. Beleza, pessoal? Vamos aqui para a próxima questão. Observe o esquema da flor a seguir e marque a alternativa incorreta a respeito dessa estrutura reprodutora. Então, vamos ver quais são as alternativas incorretas. Qual é a incorreta, na verdade? Só tem uma. Então, a flor, vamos observar o seguinte. A flor ela vai ter o cálice, eu não vou nem analisar ainda as afirmativas, eu vou só ver aqui a foto. Essa parte de baixo aqui, que tem essas folhas modificadas, que estão com a cor verde, você quer chamar de sépala. O conjunto de todas as sépalas é chamado de cálice, ok? Observa que eu tenho aqui as pétalas, que são muito importantes justamente para atrair animais, atrair seres vivos, para promover o processo de polinização. São chamadas de pétalas. O conjunto de todas as pétalas é chamado de corola. Corola. Beleza? Agora, nós vamos perceber também isso aqui, que você pode perceber. Essas coisinhas aqui. Na ponta é amarelado. Essa ponta amarelada é onde se produz os grãos de pólen. Certo? Essa pontinha aqui é chamado de antera. Na antera é onde se produz os grãos de pólen. Essa haste que segura a antera é o filete. Então, eu tenho
o filete e a antera. O conjunto do filete com a antera forma o estame. Então, o estame é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o estame. Observa que todos esses estames aqui formam a estrutura masculina, que a gente chama de androceu. Androceu é a parte masculina da flor, certo? Que é formada por todos os estames. Agora, essa parte do meio aqui é a estrutura feminina da flor, que é chamado de gineceu, que também pode ter o nome de pistilo. Gineceu ou pistilo. O gineceu é formado por 3 partes. Essa pontinha aqui, mais arredondada, é chamado de estigma. Esse canal aqui, essa arte, é chamado de estilete. E essa parte mais alargada é o ovário, certo? Então, o estigma, estilete, ovário. Tudo isso aqui forma o gineceu. Então, por isso que eu posso observar que esta flor, ela é hermafrodita. Por quê? Porque ela tem androceu e gineceu. Hermafrodita, certo? São flores que têm as estruturas masculinas e femininas. Beleza, depois que eu já analisei aqui a nossa foto, né, a gente pode ver aqui as alternativas. Vamos ver qual é aquela que é incorreta. A letra A diz que 1 e 2 representam, respectivamente, a antera e o filete. Vamos ver aqui. Quem é o 1? Realmente, ó, isso aqui é a antera. É a parte que produz o grão de pólen, certo? E o 2, ele está apontando para essa arte que está segurando a antera. É o filete. Está correto. Então, não vai ser a letra A. Ok? A letra A está correta, porque ele quer a alternativa incorreta. Preste atenção. Letra B. 3 representa o estigma. O 3 é isso aqui. Isso aqui realmente é o estigma. Só para lembrar, para que serve o estigma? O estigma é justamente a parte da flor que vai entrar em contato com o grão de pólen. Esse grão de pólen ele vai se fixar aqui e vai produzir um tubo polênico por meio do estilete, até esse tubo polênico levar os gametas para a oosfera, que fica aqui no interior do óvulo, do ovário, ok? Os óvulos vão ficar lá dentro do ovário. Então, a 3 representa o estigma, ok? Uma parte do gineceu, tá tudo certo. Não é a letra B. Vamos para a letra C. A estrutura 4 é chamada de pistilo. Para onde é que o 4 está apontando? O 4 está apontando para essa haste que está segurando o estigma. Essa haste que segura o estigma é o estilete. Então, o 4 não pode ser o pistilo. Por quê? O que é o pistilo? Pistilo é a mesma coisa que gineceu. Ou seja, o pistilo não é apenas essa arte. O pistilo é o ovário, o estilete e o estigma, certo? Então, o 4 não vai ser pistilo, o 4 vai ser o estilete. Então, essa alternativa está incorreta. Então, a alternativa vai ser a letra C. Só conferir mesmo se a letra D e a letra E está correto. O ovário está representado pelo número 5. Está aqui, ó, o número 5 está apontando para o ovário, correto. Uma coisa que vocês devem também levar em consideração é o seguinte, ó. Quando esta flor é fecundada, o ovário ele vai se desenvolver e vai originar o fruto, certo? Então, o ovário fecundado, estando fecundado, origina o fruto, ok? Fruto é o resultado do desenvolvimento do ovário fecundado. Não esqueça isso porque existem frutos e pseudofrutos, certo? Como assim? O que é pseudofruto? Pseudo quer dizer falso. Pseudo quer dizer falso. Falsos frutos. Ou seja, o que é um falso fruto? É um fruto que se origina não do desenvolvimento do ovário, se origina do desenvolvimento de qualquer outra parte da planta. Quer um exemplo? Sabe o caju? O caju, ele não é um fruto verdadeiro, porque ele não é originado pelo desenvolvimento do ovário. O caju, ele é um pseudofruto. Na verdade,
O fruto do caju não é o caju, é a castanha. Então, a castanha que é o fruto, certo? Na verdade, o caju ele é o desenvolvimento aqui, ó, do pecíolo, dessa artezinha que segura aqui a flor, certo? É um pseudofruto. Vamos para a próxima questão. Sabemos que a raiz é um importante órgão vegetal que realiza as mais diversas funções. Analise as afirmações abaixo e marque a alternativa incorreta a respeito desse órgão. Também, novamente, aqui, você vai ver qual é aquela que está errada com relação à raiz. Vamos analisar a letra A. A raiz é um órgão que pode servir como reserva de nutrientes para a planta? Será? Com certeza. Você pode perceber que existem raízes tuberosas, ou seja, raízes que no interior dela está cheio de reserva energética. Quer um exemplo? Mandioca, macaxeira. São raízes que no interior dela tem ali o amido, bastante amido armazenado. Esse amido ele é uma reserva energética para a planta. Lógico que nós, animais, nos alimentamos dela também. Então, ela está correta, a letra A. Letra B. O ápice da raiz, pessoal, o que é o ápice? A ponta da raiz é recoberto pela coifa, uma capa protetora, né? Que protege o meristema apical e ajuda na penetração desse órgão no solo. Está correto também, pessoal. A raiz, aqui é a raiz, ela está crescendo para baixo, né? Conforme ela vai crescendo, a ponta dela vai tendo contato com o solo. E nesse contato, ele vai gerar um atrito. E o que é que vai proteger essa ponta da raiz? É a coifa, uma estrutura rígida, que ajuda para que a raiz consiga crescer, ter contato com o solo e não vai machucar as células que estão ali na ponta da raiz. Porque nessa ponta da raiz existem células meristemáticas, células em alto grau de multiplicação celular. Então, a coifa serve para proteger essa estrutura, certo? Então, letra C. A raiz é um órgão exclusivamente subterrâneo, relacionado com a fixação e absorção de água para a planta. Será que a raiz é um órgão exclusivamente subterrâneo? E as raízes aéreas, pessoal? Existem, por exemplo, você já viu o mangue? O mangue tem algumas vegetações em que a raiz ela sai fora ali do solo para respirar. Raízes respiratórias, existem raízes aéreas, né? Então, alternativa incorreta, letra C. Por quê? A raiz não é um órgão exclusivamente subterrâneo. Existem raízes que não necessariamente podem ser subterrâneos. Ou outro exemplo. Sabe, existem raízes que servem para agarrar a planta. Plantas trepadeiras, né? Ela tem um tipo de raiz que serve para segurar a planta trepadeira numa árvore maior, por exemplo. Ok? Tem raízes estranguladoras, aquelas que também servem para fixar plantas que sejam plantas epífitas. Plantas epífitas é a mesma coisa que plantas trepadeiras. Letra D, vamos ver se está correto isso aqui. Na zona pilífera ocorre uma grande absorção de água e íons inorgânicos. Observe que toda raiz ela tem uma região que é mais cheia de pelo. É a região da zona pilífera. Esses pelos, né, são prolongamentos da raiz. Por serem tão finos, eles estão mais adaptados na absorção da água. Então, a letra D está correta. Então, por isso que a letra C mesmo é a alternativa incorreta. Próxima. Tem a letra E. Vamos analisar se está certinho. Diz assim, ó. Podemos observar 4 regiões principais em uma raiz. Olha aqui. Tem a zona suberosa ou de ramificação. Ok, está correto, né? Tem a zona pilífera. A zona de ramificação é a parte onde vai se formar raízes secundárias, né? Você sabe que nas plantas dicotiledôneas tem a raiz principal e da raiz principal vai sair as raízes secundárias. E elas vão sair justamente dessa região de ramificação. Tem a zona pilífera, ok, ou de absorção. Esses pelos são responsáveis pela absorção de água e sais minerais.
a zona lisa também chamada de zona de crescimento, que as células da raiz vão se multiplicando, e aí ela vai crescendo muito rápido e vai ter uma região que vai ser sem pelo, que não tem pelo nenhum, é a zona lisa. E aí a coifa ou calíptra, que é como se fosse um chapéuzinho que fica na ponta da raiz para proteger, tá correto. Próxima questão, vamos lá. Para não se perderem na floresta, João e Maria resolveram fazer marcas nas árvores pelas quais passavam. A marca consistia em cortar com uma faca um anel no tronco, na altura dos seus olhos. Na volta para casa, algum tempo depois, ficaram surpresos ao observar que algumas das árvores que tinham marcado estavam morrendo. Considere o esquema do caule das árvores apresentado abaixo e assinale a alternativa que explica o que ocorreu. Pessoal, olha aqui esse esquema. Essa parte do meio é chamada de cerne, certo? O cerne é a parte do xilema que está inativa, formado por células mortas. Essa parte aqui, representada pelo número 4, é formada por xilema vivo. Aliás, xilema vivo não, por células que estão ainda funcionando, porque o xilema é formado por células mortas, desculpa. O xilema é formado por células mortas. Mas essa parte do 4 aqui, que é chamado de alburno, é formado por xilema que ainda está conduzindo seiva bruta, certo? Aqui nós vamos ter, ó, essa estrutura 3, que vai ser o floema. O floema, observa que ele está próximo à casca da árvore. O floema é o vaso condutor que vai conduzir a seiva elaborada das folhas para a raiz. O xilema, que fica mais internamente no caule, ele conduz água e sais minerais da raiz para as folhas. Então, o xilema ele faz o transporte de baixo para cima. O floema, ele faz o transporte de cima para baixo, certo? E aqui nós, por último, tem aqui o felogênio, né? E aqui a casca da árvore. Beleza. O que ele está falando na questão? Está dizendo que o João e Maria, para não se perderem, marcaram, fez um anel em árvores, né? Esse anel é mais ou menos assim, ó. Removeu essa casca, formou um anel. Esse anel é chamado de anel de Malpighi. Pessoal, esse anel aqui, infelizmente, ele é uma maldade com a planta. Por quê? Quando você faz isso, onde é que ele vai atingir? Ele vai atingir aqui o felogênio, a casca da árvore, mas principalmente ele vai atingir a estrutura 3. O que é a estrutura 3? A estrutura 3 é o floema, é o vaso condutor que vai conduzir, vai trazer água, seiva elaborada, ou seja, carboidratos que foram produzidos nas folhas, das folhas para a raiz. Então veja só, na parte do meio é o xilema. Então o xilema está lá. Então beleza, ó, essa planta ela vai conseguir absorver água e sais minerais lá na raiz e vai levar para as folhas. Aí nas folhas vai acontecer a fotossíntese. A fotossíntese vai produzir seiva elaborada, carboidrato. Essa seiva elaborada ela tem que ser distribuída para toda a planta, desde as folhas para o tronco até a raiz. Só que quando ela vai descer, olha o que acontece. Quando chega na região do anel, vai ocorrer um acúmulo de seiva elaborada. Então, a seiva elaborada ela não vai ser conduzida para a raiz. Então, as células da raiz deixarão de receber alimento que foi produzido lá nas folhas. Então, com o tempo, a raiz dessa árvore vai apodrecer. E aí, consequentemente, a planta vai morrer. Certo? Então, o que aconteceu, pessoal? Aconteceu isso aqui, ó. Quando foram cortadas, as árvores que estão morrendo perderam a estrutura 3. O que é a estrutura 3, pessoal? É o floema, essa estrutura aqui, ó, responsável pela distribuição de nutrientes. O floema na planta é o responsável pela distribuição de nutrientes. Ou seja, lá nas folhas ocorre a produção desses nutrientes pela fotossíntese. Então, esses nutrientes devem descer desde as folhas até a raiz, por meio do floema. Então, quando você tira o floema, você impossibilita a raiz de receber nutrientes, ok? E assim a planta morre. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.